Então, eu trouxe essa cena aqui, que é um jovem na cadeira de roda diante de uma escada, para explicar, resumidamente, o modelo médico e o modelo social da deficiência. Pelo modelo médico, a pessoa vai olhar para essa cena e vai pensar, coitadinho, que pena, ele não pode subir porque é deficiente. Pelo modelo médico, o problema está no indivíduo, na pessoa. E ele precisa ser consertado, curado, precisa entupir de terapia, de cirurgia para normalizar esse corpo, para botar ele dentro do padrão. O modelo social já olha para a mesma cena e pensa, que absurdo, ele não pode subir porque tem uma escada que o impede. Se tivesse uma rampa, ele passaria tranquilamente. Então, pelo modelo social, a gente entende que o problema está o quê? Nas barreiras que a sociedade impõe. Então, uma mesma cena pode ser vista e interpretada de duas maneiras diferentes, de acordo com o grau de consciência que a pessoa tem. Você, quando vê uma pessoa com deficiência, um aluno que chega para você na sua sala, na sua escola, no seu campus, você pensa, é um problema, é um coitado, é inferior, é incapaz. Antes de conhecer, você já coloca muitas barreiras, ou você já está dentro desse modelo social que entende que é preciso acolher, ter essa escuta empática, aprender e focar nas soluções. Hoje o convite que eu faço para vocês é, que tal experimentar novas lentes? Eu comecei a usar óculos no ano passado, com 44 anos. Até os 44 eu nunca tinha usado óculos. De repente começou a ficar tudo embaçado, o braço começou a ficar curto. E eu fui no médico e vi que eu precisava usar óculos. Então hoje, quando eu tiro óculos, eu vejo a tela do meu computador toda embaçada, como essa imagem, que a grama está embaçada. E quando eu coloco o óculos, tudo fica nítido. O que mudou? Não foi a grama, foi a lente. Pessoas com deficiência existem. Cada vez mais a gente está recebendo alunos com diagnóstico na família. É muito difícil hoje uma família que não tem ninguém com autismo, com algum tipo de deficiência ou doença rara na família. Então, o convite é que a gente ajuste as nossas lentes, que a gente busque conviver com as pessoas para mudar esse pensamento. Eu trouxe agora um vídeo, um trecho do vídeo, porque nada sobre nós sem nós. Então, eu trouxe o Ricardo Ferraz comigo no Cartoon e eu trouxe a Luísa, minha filha, comigo. Uma fala dela na nossa entrevista que a gente deu para o Fantástico. Aqui eu trouxe 2 minutos de uma fala que eu considero muito importante da Luísa. Um dia veio a tarefa da escola. O que você quer ser quando crescer? Ela respondeu, bailarina. Aí eu, na hora, fiquei triste, porque eu falei, gente, como que ela vai ser bailarina se ela não consegue nem andar? A cabeça da adulta aqui, impossível. Pensei, impossível. Aí fiquei sofrendo. Ela entrou numa turminha e com 6, 7 anos ela começou a apresentar no palco do teatro e emocionar todo mundo. E, né, todo mundo fica muito tocado. Não era uma dança que girava em torno de mim. Tipo, vamos mostrar aqui a criança com deficiência para ser a superação do negócio. Nunca foi nesse intuito. Eu tava ali junto com as meninas fazendo a mesma coisa que elas faziam de uma forma adaptada. Do seu jeito? Do meu jeito. E eu sou diferente delas, mas eu não me senti inferior. Eu sempre fui a única pessoa com deficiência nos espaços que eu ocupava, né? Então, a única da minha sala, a única do cursinho de inglês. E ali começa a ter um choque. A pessoa com deficiência ainda é muito marginalizada, é muito escondida. Você se entende como um erro. Então, eu achava que eu era o erro. Eu achava que eu que era errado por não conseguir subir uma escada. E na falta de uma rampa que era o erro. Hoje, eu com 18 anos, falo isso porque eu percorri um caminho muito longo. Já tive momentos de não gostar de quem eu era, mas eu fui trabalhando isso e fui entendendo que como eu tinha uma doença degenerativa, não ia adiantar eu brigar com isso, não ia adiantar. Eu quero que a gente consiga ocupar os espaços. Esse é o meu corpo, essa é a maneira que eu vim ao mundo e eu tenho que lutar por respeito, por aceitação e não para mudar quem eu sou. Então a Luísa, ela falou que ela quer ocupar espaços, esse é o meu corpo, eu não tenho que lutar para mudar quem eu sou, mas sim para que as pessoas me respeitem como eu sou. E é quando ela fala que estava junto, fazendo as mesmas coisas que as outras colegas, mas não se sentindo inferior, é esse trabalho maravilhoso que esse professor
de dança faz aqui na minha cidade com inclusão. Ele dá aula para várias pessoas com deficiência e é realmente encantador assim, o trabalho que ele faz. Esse é outro cartoon do Ricardo Ferraz, eu já falei sobre o bullying que a minha filha sofreu, e hoje ela está assim, né, ali em cima, vê o Ricardo Ferraz, o Zé Antônio e o seu Álvaro, que são as 3 pessoas com deficiência que começaram em 1980 a lutar por direitos aqui. Temos o privilégio de ser amigos dele, conhecê-los e aprender com eles. E a Luísa está aí hoje, ela é criadora de conteúdo digital, ela é palestrante, ela tem um CNPJ no nome dela, ela tem autonomia para tomar decisões, ela trabalha para grandes marcas, ela fecha publicidade. Tudo isso porque ela teve uma mãe que foi estudar para entender o capacitismo, foi estudar sobre educação parental e encontrou bons professores, bons mestres também no caminho, que acreditaram no potencial dela. Então, a autoestima saudável, ela tem como base o desenvolvimento da crença eu sou capaz. E o capacitismo é baseado na crença da incapacidade. Então, como fica a autoestima das pessoas com deficiência? Que escutam o tempo todo, você é incapaz, você é inferior, você não é bem-vindo aqui, aqui você não pode estudar, você é um problema, você... Entende? Isso é o que a pessoa escuta o tempo todo. Enquanto pais e professores, nós precisamos motivar esses alunos, encorajar, acreditar, tirar deles o melhor que eles podem, né? O potencial, focar nos pontos fortes, oferecer as adaptações para que eles consigam se desenvolver e se tornar a sua melhor versão. Então, crianças com deficiência ou pessoas com deficiência precisam de encorajamento, assim como uma planta precisa de água para viver. É fundamental que a gente foque no encorajamento. Então, encorajar no dicionário é dar ou tomar coragem, incentivar, estimular. Né? Quando a gente estimula e encoraja uma pessoa, a gente está ensinando ela a agir com o coração, com essa força intrínseca que está dentro dela, que todos nós temos, mas que por algum motivo vai se apagando e a gente vai se tornando tão pequeno, tão desencorajado. Então, a gente precisa criar esse espaço na nossa escola, na nossa casa, para que essas pessoas se tornem a sua melhor versão, quem elas nasceram para ser. Aí eu trouxe algumas práticas encorajadoras, não vai dar tempo de falar sobre cada uma delas, mas a escuta empática, investir tempo em treinamento, pensar em longo prazo, ter muita paciência, né, para poder ensinar para essas crianças, esses adolescentes, ser firme e gentil, conexão antes da correção. Todas essas práticas encorajadoras são baseadas na neurociência. Eu oriento as mães e os professores com quem eu trabalho. A comunicação aumentativa alternativa, reuniões, né, para estar alinhando, focando nas soluções. Pedir muito ajuda para esses alunos, envolvê-los na tomada de decisões e focar na solução. A motivação primária de todo ser humano é se sentir aceito, importante e pertencente. Alfred Adler. Daí que eu criei o meu método de educação para atender as famílias atípicas, que é a educação do pertencimento. Então, ela é uma educação consciente e respeitosa, que é da cabeça para o coração. Ela é empática, inclusiva, positiva e encorajadora. Eu gostaria muito que a deficiência fosse vista como o que ela de fato é, apenas mais uma de tantas as nossas características, né? E que a educação fosse construída dessa forma. Eu tenho uma história que eu gosto muito de contar. Eu danço, eu sou bailarina desde os 6 anos de idade. E o meu professor de balé, ele é um exemplo de como eu gostaria, não vou dizer nem que a educação fosse, mas que a sociedade fosse. Porque quando eu cheguei lá, aos 6 anos, o que ele fez? Ele pediu que eu me apresentasse e falou para mim, nós vamos construir a sua forma de dançar. Nós vamos construir a sua forma de aprender dança. E olha que dança, hein, gente? Dança para uma pessoa com deficiência física é algo que muita gente vai olhar e falar impossível. E ele me pediu que eu mostrasse quais eram os movimentos que eu gostava, que eu tinha mais facilidade. Ele foi propondo para mim adaptações que ele conhecia. Ele não tinha nenhum curso de dança inclusiva, nem nada do tipo, mas ele tinha essa vontade, posso chamar até de humanidade, de olhar para mim e ver perspectiva, e ver que eu poderia sim, aprender a dançar.
e como ele ia fazer isso? Me dando as adaptações necessárias. E foi isso que a gente fez, a gente construiu o meu processo de dançar, com ele me perguntando, vendo como eu me sentia mais confortável, quais eram os recursos que a gente ia utilizar. E eu acho que se a gente começar a ver a deficiência como característica e acreditar nessa construção do profissional mais a pessoa com deficiência, muita coisa vai mudar. E a Luísa só conseguiu realizar o sonho de ser bailarina, e eu o sonho de dançar com ela, porque ela teve uma mãe que foi estudar para desconstruir o capacitismo e encorajá-la, e também porque ela teve um professor afetuoso e empático, o Jeremias, disposto a fazer essa inclusão acontecer na dança, como a Luísa disse, a construir a maneira dela dançar, que é única. A minha filha começou dançando sem andador, como a doença dela é degenerativa, depois ela dançou com andador, e o ano passado ela dançou na cadeira de roda, porque o corpo dela vai tendo limitações, a doença é degenerativa, então ela vai tendo, até ela tem que adaptar, porque o corpo dela não é mais o mesmo. Quando eu dancei com ela em 2019, eu era mais nova, hoje eu já tô com 45 anos, e eu falei, meu Deus, eu já não consigo fazer o que eu fazia lá em 2019, porque a gente vai envelhecendo, a gente também vai tendo essas limitações e vai tendo que se adaptar. O óculos, já não consigo mais pegar a Luísa com tanta facilidade como eu pegava antes. Então, nós também vamos envelhecer e vamos nos tornar pessoas com mobilidade reduzida, com a visão, com a audição. Quem viver muito vai viver na pele a deficiência. Né? Eu estou vendo meu pai, minha sogra, minha avó, que não eram pessoas com deficiência, tios que hoje estão vivendo a deficiência por conta da idade. Então, ao tocar uma alma humana, para encerrar, seja apenas outra alma humana. Eu amo essa frase, porque eu acredito que essa transformação que a gente precisa é humana. A principal barreira é atitudinal. Se a gente trabalhar essa nossa barreira atitudinal, a nossa atitude com relação às pessoas com deficiência, as outras barreiras tecnológicas, comunicacionais, arquitetônicas, urbanísticas, vai ser fácil de achar uma solução. Primeiro é a atitude, é o preconceito, é esse olhar capacitista. Então, só podemos mudar o mundo se antes a gente mudar a nós mesmas. Eu precisei passar por uma grande transformação pessoal para conseguir educar minha filha, encorajar e ajudar as outras famílias. Então, primeiro a gente precisa ser mais conscientes, nos colocar nesse lugar de escuta, essa escuta empática, sempre abertos para aprender com o novo, com o que é diferente. E deixar se afetar pela história do outro, né? O afeto, a empatia, que está faltando tanto no mundo de hoje. Assim a gente vai estar contribuindo para a construção de um mundo melhor. Então, aqui está o QR Code. Quem quiser comprar o meu livro está lá na Amazon. Aqui eu trago a história completa do nascimento da Luísa até a criação da ONG, o meu trabalho, e trago dicas para pais e professores lidarem com crianças e adolescentes com deficiência. E aqui eu trouxe um presente, um e-book também. Quem quiser, é só pegar o QR Code aí, baixar o e-book, Desenvolvendo Competências para a Inclusão, um guia para famílias e educadores.